Deus. Amém, meus irmãos? Não desista, vamos clamar por toda a nossa família, porque o Senhor um dia acontece de todos eles serem salvos. Se a gente desistir, né, a gente não pode desistir. Você tem que gastar as suas últimas forças, porque Deus quer ver a nossa persistência, a nossa perseverança. E Ele que falou, quem bate, a porta se abre, quem busca, acha, e aquele que pede, recebe. Então, o incentivo vem do próprio Senhor. Ele é que incentivou. Se Ele incentivou, então Ele está dando o caminho para a gente, dizendo, olha, meus filhos, insista, porque se você insistir, eu vou te atender. Não desista, vá em frente. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar, irmãos, dando seguimento no tema pecado e pecados, sobre como o Luquez pregou ontem, acerca do pecado original, a queda do homem, e o pecado de Adão atingiu todos nós. Nós vamos seguir a partir de Marcos capítulo 7, e nós vamos ver o versículo de número 20. Marcos capítulo 7, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, e o versículo de número 20. Vamos lá então, irmãos. Marcos 7, versículo 20, diz assim: E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar. Pai, eis aqui a sua palavra. Essas palavras saíram da boca do próprio Senhor Jesus. Ele falou isso em um contexto, meu Pai, de religiosidade, de hipocrisia do povo. E nós pedimos ao Senhor agora que essas palavras tenham aplicações práticas para nós. Que nós venhamos realmente compreender, venhamos entender o que o Senhor quer que nós aprendamos e façamos. Então eu te peço encarecidamente, abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo nos conceda compreensão do texto que nós acabamos de ler. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Irmãos, presta bem atenção nisso. Nós temos 3 inimigos, 3 grandes inimigos, somente 3. A carne, o mundo e o diabo. Não se esqueça disso. Somente 3 inimigos. A carne, o mundo e o diabo. Desses 3 inimigos, a carne, o mundo e o diabo, o mais perigoso é a carne. O meu maior inimigo, o seu maior inimigo, por incrível que pareça, não é o diabo. Por incrível que pareça, o nosso maior adversário mora dentro de nós. Isso é que nós temos que entender. O diabo ele só tem legalidade ou autoridade para fazer quaisquer coisa contra nós quando nós damos lugar para ele, legalidade para ele. De tal maneira que se a gente vencer o nosso pecado, a nossa natureza, nós vencemos o diabo automaticamente. Então o foco não é o diabo, o foco sou eu. Venci a mim mesmo, eu venci o diabo. Pedro fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Perceba, ele está ao derredor, rugindo como leão, e a expressão que ele usa aqui, rugindo como leão, é para que você realmente entenda que o leão é uma coisa, uma fera, né? Uma besta, uma fera selvagem. Então, ele descreve o diabo como sendo esse leão,
faminto, raivoso, que está rugindo em volta, só que está em volta. Ele não avança, ele está procurando quem possa tragar. E somos nós mesmos que vamos dar legalidade ou não. Portanto, o nosso maior adversário é nós mesmos. Quando eu falo a carne, eu estou me referindo à nossa natureza humana, o velho homem. Por que a nossa natureza, a nossa carne, é chamada de velho homem? Sabia que é chamado de velho homem por causa do primeiro homem, Adão? Adão foi o primeiro homem a ser criado e todos caíram com Adão. Quando Adão pecou, ainda que não existia mais ninguém além dele e Eva, mas ali toda a humanidade que viria já veio contaminada, manchada pelo pecado. Como a Cecília leu no início aqui no Salmo 51, em pecado concebeu a minha mãe. Não é que o ato do pai e da mãe de Davi foi um pecado. Às vezes tem pessoa que pensa que aquilo ali que é pecado. Não. Quando ele fala, em pecado concebeu a minha mãe, eu já nasci manchado pelo pecado. Foi assim com Davi e é assim com qualquer ser humano. Já nasce manchado pelo pecado. Já nasce filho de Adão caído. Nós somos semelhança do Adão caído. Isso é o velho homem. E quando nós cremos em Cristo, quando nós nos convertemos, o que acontece? Nós nos tornamos nova criatura. Nós nos tornamos novo homem. Esse novo homem aponta para quem? Para Jesus. Jesus é o novo homem. Simbolicamente falando, Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão fracassou, o segundo não. Então, ou seja, assim como em Adão, lá em Romanos diz, assim como através de um homem só, que é o Adão, o pecado entrou no mundo, através de um homem só, que é Jesus, nós temos direito também à salvação para aqueles que creem nele. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos nova criatura. Paulo diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Só que tem um detalhe, irmãos. Quando nós nos tornamos nova criatura, isso não quer dizer que o velho homem, que é a nossa velha natureza, herdada de Adão, não quer dizer que ela deixe de existir. Porque se o velho homem deixasse de existir, a pessoa ao se converter e o velho homem morresse definitivamente, logo ninguém pecaria mais. Porque o que peca em nós não é a nova natureza que nós recebemos de Cristo. Porque a nova natureza que nós recebemos de Cristo, ela é santa, ela é perfeita. E ela só se inclina para as coisas de Deus. Quando um cristão, ele cai, ele erra, ele faz o que não devia fazer, ele errou porque o velho homem prevaleceu. Ou seja, ele perdeu aquela batalha ali porque o velho homem prevaleceu. Por que prevaleceu? Porque ele não morre, ele é mortificado. Então é trabalho nosso, mediante o Espírito Santo, mortificar o velho homem. Porque se a gente não mortificar, ele está vivo ainda. Só que a diferença é que na vida do cristão que está seguindo a Cristo, o velho homem, ele não está no domínio, ele não está no controle da situação, mas ele está lá vivo. É como se ele estivesse no leito de uma UTI, respirando por aparelhos. Quando você está bem firme espiritualmente, irmãos, orando, naquela unção, naquele poder, a sua carne, a sua velha natureza, é como se ela estivesse em coma, sabe, espiritualmente falando. Quem está mandando é o Espírito, você está no controle de tudo. Deu para entender? Só que seria bom se ficasse em coma para sempre, né? A velha natureza, né? E só a nova criatura, a vida espiritual, que ficasse viva. Porém, a gente sabe que às vezes o velho homem ele vai recuperando as forças, e vai recuperando as forças, vai recuperando as forças, daqui a pouco ele sai do coma, e daqui a pouco é ele que está dando as regras. E aí que você percebe, opa, eu estou eu estou numa situação complicada, o pecado começa a falar alto, e aí você começa a ter uma dificuldade, você começa a enfrentar muita luta, muita turbulência, você sabe que certas coisas você não pode, mas um lado você quer ir, e você fica naquela turbulência. Isso é a guerra da carne contra o espírito. Então, para nós, vocês entenderam até aqui, pessoal? Que o nosso principal inimigo somos nós mesmos. O meu inimigo chama-se Girlan, sou eu. O seu inimigo é você. Se você focar nesse inimigo aí, que é você mesmo, você automaticamente venceu
o outro inimigo que é o diabo. Porque Tiago fala assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que significa resistir o diabo? Tem gente que pensa que resistir o diabo é você chamar o diabo para briga. Oh, diabo, não sei o quê, quem manda aqui é Jesus, sai em nome de... Estou resistindo. Não, você não está resistindo. Isso aí não resolve. Ou então abrir a Bíblia e começar a ler em voz alta. Está escrito na Bíblia, não sei o quê, Salmo 91. E você acha que o diabo vai correr disso? Não vai. Sabe como que resiste o diabo? Obedecendo a Deus. Quando você obedece a Deus, você resistiu ele. Quando Jesus estava no deserto e foi tentado pelo diabo, a gente costuma dizer assim: Jesus venceu o diabo usando a palavra. Só que não é só isso. Ele não venceu o diabo apenas usando a palavra. Ele venceu o diabo praticando a palavra. Que Jesus falou o quê? O diabo sugeriu: transforma a pedra em pão. Ele falou assim: não só de pão viverá o homem. Citou a palavra. Só que ele não só citou, ele obedeceu a palavra. Quando é que ele obedeceu a palavra? Não transformando a pedra em pão. Ou seja, o diabo sugeriu: faça isso. Ele falou: eu não faço. Então ele venceu ali. Então as pessoas pensam que ficar citando a palavra vai fazer o diabo recuar. Não. Se você obedecer a palavra, aí ele recua. Não porque você citou a palavra, mas ele vai rir de você. Se você citar a palavra, mas você não pratica o que você citou. Então quando o diabo mandou: pula daqui de cima, porque está escrito: os anjos do Senhor vai segurar em tuas mãos e você não vai tropeçar em pedras. Aí ele falou assim: não vou pular, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não foi usando a palavra, foi não fazendo o que o diabo mandou. O diabo sugere uma coisa, eu não vou fazer isso. Pronto, você venceu ele. Então resistir o diabo é obedecer a Deus. E quando você obedece a Deus, automaticamente você resiste o diabo. Então não é uma guerra contra o diabo, é uma guerra contra o pecado. Entendeu, irmãos? Ninguém luta com o diabo, a gente luta contra o pecado. Porque o pecado que está em nós, o diabo só tem força contra nós por causa do pecado que está em nós. Ele alimenta do pecado. Se eu foco no pecado, eu venci ele automaticamente. Antigamente, nos puritanos, do século 17, 18, 19, irmãos, raramente eles falavam em libertação. Não que não seja importante, mas entenda isso. Raramente eles falavam em libertação e do diabo. Porque eles entendiam que o seu maior adversário era eles. Então eles pregavam sobre arrependimento. Então quando a pessoa se arrependia dos seus pecados, ela era liberta. Deu para entender como é que é? Por que hoje as igrejas focam na libertação e não focam no arrependimento? Porque é mais fácil você colocar a culpa no diabo do que colocar a culpa em você mesmo. Então se eu preciso de libertação, então eu sou uma vítima. Se eu sou uma vítima, eu sou inocente. Então a culpa não é minha. Então vamos atacar o demônio, que é ele que está me causando mal. Percebe como é que fica mais tranquilo para as pessoas? Agora, quando você fala assim, não, a culpa é sua e o diabo está aproveitando disso, porque você que está fazendo ele aproveitar a situação, se arrependa, aí o cara tem que lidar com o seu pecado. E aí que está difícil, as pessoas não querem se arrepender. Mas se elas se arrependem dos seus pecados, elas se convertem, elas venceu o diabo. Por isso que aquele que está em Cristo, irmão, é nova criatura. Muitas pessoas acreditam naquelas doutrinas falsas, que mesmo estando em Cristo, você tem que quebrar a maldição disso, maldição daquilo. São pessoas que têm essa visão ainda fechada. Ou seja, você venceu o diabo, venceu todas essas mazelas, quando você se tornou um cristão. Quando você se tornou um cristão verdadeiramente, o que acontece é que muitas pessoas não se tornam cristã verdadeiramente. E aí, ao não se tornar cristã verdadeiramente, essas coisas continuam acontecendo na vida delas. Aí essas pessoas falam: tá vendo? A pessoa é crente, mas o diabo ainda está agindo. Aí acha que todo cristão verdadeiro vai passar por isso. Só que não. Naquelas pessoas específicas, elas não são convertidas de verdade. Porque se elas tivessem nascido de novo, o diabo não teria mais como agir na vida delas. E elas não precisariam entrar em um processo de quebrar uma maldição que já foi quebrada quando ela creu. Porque lá na cruz ele falou: está consumado.
E se você está em Cristo verdadeiramente, você recebeu toda aquela justiça dele para você. Não precisa você fazer mais alguma coisa. Isso aí já é coisa do misticismo, do paganismo. Irmãos, então, seguindo aqui, como já ficou claro, eu acredito, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Jesus falou essas palavras aqui que nós acabamos de ler no contexto em que ele estava junto com os fariseus chegando de Jerusalém e os discípulos de Jesus começou a comer sem lavar as mãos. Foi um escândalo. Os fariseus falaram assim: epa, para, você está pecando porque você não está obedecendo o costume, a tradição dos anciãos, dos antigos. E Jesus falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o contexto aqui é o seguinte, irmãos. Os religiosos, eles focaram na coisa externa. Eles focavam só nas aparências. E eles acreditavam que quando eles saíam para os mercados, para a rua, e ao voltar, eles tinham sido contaminados pelo mundo, aí eles se lavavam. Mas por dentro, eles estavam imundos. Ou seja, só que não está nas Escrituras que tem que lavar as mãos antes das refeições. Claro, né? A gente lava porque a gente vai comer com a mão suja, por uma questão de higiene, né? Claro, lavar as mãos por questão de não pegar ali alguma bactéria, coisas assim. Mas eles lavavam as mãos por questão religiosa, porque na cabeça deles, eles tinham que se purificar. Só que purificava só por fora. Por dentro estava cheio de mágoas, cheio de inveja, cheio de coisas ruins. E queria lavar as mãos. Jesus vai dizer para eles que o que entra pela boca não contamina o homem. Porque o que entra pela boca vai para o seu organismo, seu estômago, enfim, vai sair como está escrito aqui, como ele fala, versículo 19. Porque não lhe, versículo 18. Então lhe diz: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Aí ele diz assim: o que sai do homem é o que contamina. Porque o que sai do homem sai da onde? Do coração. E aqui ele cita a listra: homicídio, adultério, roubo, avareza, malícia, inveja, blasfêmia, soberba. Todas essas coisas, irmão, todo tipo de pecado não vem de fora para dentro. Todo tipo de pecado está dentro de nós. Ou seja, o nosso coração é uma fábrica de pecado. O nosso coração é uma fábrica de coisas ruins. Logo, ou seja, você não precisa que alguma coisa externa aconteça para você pecar. Porque o mal está dentro de nós. É isso que está dizendo aqui. Ou seja, se o diabo saísse de cena, tirasse umas férias durante um mês, você acha que o mundo ia ficar uma maravilha? Que o diabo tirou férias? Que os demônios todos ficou de férias? Não. O mundo continuaria o caos. Sabe por quê? Por causa do homem, pessoal. Ele não falou que homicídio, adultérios, fornicação, blasfêmia, toda a sorte de pecado, de males, não está no diabo, está no indivíduo. Porque o pecado de Adão arrasou com todo mundo. Logo, o mal está em nós. E essas coisas é que contamina. Logo, o diabo trabalha na tentação. O que é a tentação? Ele oferece a oportunidade para nós dar vazão àquilo que já está em nós. Podemos dizer o seguinte: o diabo não coloca fraqueza em ninguém, porque ela já está em nós. Deu para entender, irmãos? O diabo não trabalha na fraqueza de ninguém. A fraqueza já está em nós. Ele não põe fraqueza. Ele coloca a situação para que a sua fraqueza, para que você dê vazão à fraqueza. Logo, se a gente vigiar o nosso coração, se a gente trabalhar em nós, focar em nós, nos arrepender, então você está resistindo ao diabo. Agora, tira o olho de você e foca no diabo, achando que ele vai correr de você porque você citou a Bíblia, ou porque você falou, está amarrado, né? Está amarrado. Como assim está amarrado? Imagina, será que amarra mesmo? Claro que não. Como é que você vai amarrar o diabo? Está debaixo dos meus pés. Quem disse, irmão? Para com isso. Claro que não.
Não é assim que funciona o mundo espiritual. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Foca em você. Agora, é claro, você não pode, eu não posso, ninguém pode vencer os pecados pelas nossas próprias forças. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos fazer resistir o pecado. Que se a gente for, não, eu sou bom. Lá em Provérbios fala assim, o sábio vê o mal e se esconde. Vou lá nada? Tentação pura, festa, pessoal dançando funk, eu vou ser exposto, eu vou nada. O sábio faz assim. O tolo fala assim, que nada, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou um cristão, eu sou forte. Aí chega lá e sofre a pena. Deu para entender, irmãos? Por isso que não recomendo o cristão evangelizar no carnaval. Você vai ser exposto a um ambiente hostil e você, às vezes, vai até com uma boa intenção de pregar o evangelho, mas daqui a pouco você começa a olhar para um lado, olhar para o outro e você começa a ser bombardeado. Sua cabeça começa a frivilhar, porque aí o velho homem fala assim, começa a querer sair para fora e você foi tentado. Você foi falta de sabedoria. O que você foi fazer lá? Um ambiente hostil, não era lugar para você estar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Enfim, seguindo aqui, meus irmãos, como que a gente então vai vencer o diabo? Vencendo a nossa velha natureza, vencendo a nossa carne. E como que a gente vai vencer a nossa carne? Pelo poder do Espírito Santo. Para eu passar para a parte final, irmãos, o que o pecado promete? Todo pecado promete prazer, bem-estar, alegria. Essa é a motivação do pecado. O pecado coloca essa motivação no coração dos pecadores, do coração das pessoas, nos nossos corações. Porque ninguém peca por obrigação. Tem uma música do Jair Pires que fala assim, o pecado não dói. Eu não vou cantar porque eu não sei, mas fala assim, o pecado não dói, não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam. Escolheria a Deus e assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Ou seja, o pecado não dói. Se doesse, quem é que ia pecar? Né? E o pecado também não paga o salário na hora. O salário do pecado é a morte. Né? Só que a morte espiritual é na hora, né? Mas a morte eterna é só no final. Então a pessoa peca e vai pecando, vai vivendo a vida dela pecando e ela não recebe o salário, que é a morte. Então isso meio que motiva ela a continuar pecando. Se o salário fosse pago imediatamente, pecou, morreu, né? Pecou, morreu, quem ia pecar? Né? Mas o pecado não é assim, o pecado ele engana. Então todas as vezes que a gente se aproxima do pecado, é porque a gente quer alguma coisa. O pecado está prometendo prazer, está prometendo algum tipo de alegria. E a gente acha que nós temos que ter aquele tipo de prazer, aquele tipo de alegria. Por isso que é difícil vencer o pecado. Porque ninguém peca por obrigação. Ninguém peca por, eu tenho que pecar, eu não queria pecar. Não! As pessoas pecam porque o pecado chama a atenção. Você acha que precisa daquilo para ter alegria. Então, como que a gente vai vencer o pecado se a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar? Como que vamos vencer o pecado? Tendo uma alegria maior. E quem promete uma alegria maior e mais duradoura, uma alegria intensa? O próprio Senhor Jesus. Então você percebe? Como que eu venço o pecado? Como que eu fujo da alegria que o pecado está prometendo? Através da alegria que Cristo me dá. Por isso que sem Jesus o pecado faz sentido. Sem Jesus faz sentido pecar mesmo. Eu quero prazer, eu quero alegria. Eu não tenho, eu vou pecar para ter. Agora, quando você tem esse prazer, essa alegria em Cristo, é melhor. Logo, eu não preciso do prazer do pecado, porque eu já tenho o prazer de Cristo. É isso que o mundo entende. Quando eles verem cristãos firmes, resistindo ao pecado, seguindo a Cristo. Mas como é que esse povo pode fazer isso? Está abrindo mão de tanta coisa boa aqui fora, é que nós temos coisas melhores aqui dentro. Então, como que eu venço o pecado? Através de Cristo. Por isso nós não podemos pregar só contra o pecado. Não peque, ao invés de pecar, toma aqui Cristo. É uma alegria pela outra. É uma falsa, passageira alegria para uma alegria verdadeira e eterna. Porque o pecado, embora, irmãos, ele promete prazer,
ele promete alegria, mas ele mente. Não é prazer de verdade, não é alegria de verdade. É só você observar aí fora. Você acha que essas pessoas que estão envolvidas em todo tipo de pecado, elas estão felizes? Claro que não. Elas estão, é aquela coisa, como se estivesse tomando água salgada para matar a sede, só que só aumenta a sede mais ainda. Ou seja, o pecado promete o prazer, só que ele não entrega de fato o verdadeiro prazer. E essas pessoas vivem a vida assim, em busca insaciavelmente, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É tipo a droga, começa uma droga leve aqui, daqui a pouco ela não satisfaz mais, vai numa droga mais pesada ali, daqui a pouco não satisfaz mais, daqui a pouco a pessoa não tem mais vida. E ela não tem mais prazer também, porque não faz mais... o mundo não tem essa alegria verdadeira, e Cristo tem. Então, como que a gente evangeliza uma pessoa? Como que a gente faz uma pessoa ficar desanimada em relação ao pecado e animada em relação a Deus? Você não pode falar só para ela, não faça isso. Fala, não faça isso, mas faça isso. Você não deve tirar o prazer da pessoa do pecado. Você tem que apresentar um prazer maior. Se você apenas falar para a pessoa, não peca, não faz sentido. Tá, eu não vou pecar e como é que eu vou ser feliz? Né? Você tem que mostrar a Cristo, que Cristo é, podemos dizer assim, a dose mais forte. Ele é o valente, ele é o mais valente. Então, você tem que oferecer Cristo, porque Cristo, ao entrar na vida da pessoa, então, aquele prazer real, duradouro, está nele, e a pessoa não vai sentir mais, vamos dizer assim, a necessidade de ter o prazer do pecado, porque ela já tem um prazer maior. Por isso, irmãos, que quanto mais vontade de pecar a gente tem, é um alerta que nós estamos fracos espiritualmente. Deu para entender? É óbvio, né? Quando a gente está focado no pecado, a gente deu uma enfraquecida espiritualmente. Só para resumir o que eu vou dizer aqui. Músicas seculares ou músicas mundanas, às vezes eu gosto de definir músicas seculares diferente de músicas mundanas, que nem tudo. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Muito cristão pergunta assim, eu posso ouvir músicas do mundo? A música não tem uma letra bonita, tem uma letra assim, 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 assim. Pode ouvir, não vai escandalizar, não vai... É uma letra boa. Eu sempre respondo o que eu passo na minha vida. Quando eu estou bem espiritualmente, orando, buscando, eu não tenho a menor vontade de ouvir nada além de hinos. Mas já aconteceu, irmãos, e acontece com muita frequência, quando eu estou fazendo desenho, vem uma vontade de ouvir Scorpions, sabe, aquelas dos anos 80, sabe que pessoal lá é... Aí eu falo assim, opa, a luz de alerta acendeu. Porque quando eu estou lendo a Bíblia, orando, eu não tenho a mínima vontade de ouvir. Aí quando eu estou aqui desenhando, um pouco distraído, a vontade vem. Aí eu já sei, estou enfraquecendo. Então a pergunta é, se você estiver firme, bem espiritualmente, você não vai querer. E quando você quer muito o pecado, é porque você deu uma enfraquecida. É um alerta, a luz vermelha acende. Para você saber, opa, eu tenho que orar mais. Porque quando eu estou orando muito, eu não tenho essa inclinação. E quando eu não estou orando tanto, a inclinação começa. Aí você começa a ver que não faz sentido o cristão participar dessas coisas se ele estiver firme espiritualmente. E quem gosta tanto dessas coisas é porque está fraco espiritualmente. Então, assim, eu acho que responde a pergunta: pode ou não pode? Se você estiver na unção, você nem estava perguntando. Você nem queria ouvir. Mas como você está querendo tanto ouvir, é porque você está fraco. Então, o foco é, vai orar, irmão, e a vontade de ouvir isso vai passar. Mas os corpos mexem, é que aquele assoviado no começo da música, sabe aquela música? Começa assoviando. Realmente é uma música bonita, tá, pessoal? Enfim, só que exatamente, tem esse poder. Isso. Você começa, vem vários sentimentos, e isso pode trazer problemas pra gente. Amém, irmão? Vocês compreenderam? Então, qual é o nosso principal inimigo? Nosso próprio coração, nossa própria natureza. Da onde é que sai tudo que não presta? De dentro de nós. Então, se a gente tem que
Como que eu vou vencer o diabo? Vencendo a mim mesmo. Não vou focar no diabo, vou focar em mim. Ao vencer a mim mesmo, eu venci o diabo de tabela, porque é assim que a Bíblia ensina. Paulo escreve a carta aos Romanos, tem 16 capítulos, irmãos, a carta. E ele só menciona o diabo no capítulo 16, dizendo assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Do capítulo 1 até o 16, ou seja, no 16, no finalzinho, ele fala isso. Mas todo o resto de Romanos é sobre o pecado, é sobre a salvação, é sobre a justificação, é sobre a doutrina. Sabe? Ele foca na questão do evangelho. E depois, no final, ele cita o diabo. Como é que as pessoas fazem hoje? Coloca o diabo em todo o tempo. Em tudo é o diabo. E esquece de tratar realmente aonde está o problema. E as pessoas nunca se libertam, porque fica atacando o diabo fala: estou nem aí, você me ataca aqui, mas você faz o que eu quero ali, eu ia do mesmo jeito. Você me amarra aqui, mas você abre a porta ali, eu estou entrando. Então fica aquela enxugar gelo. As pessoas nunca se libertam, nunca se transformam, porque foca no demônio e esquece que o problema é o pecado delas. Agora, se a gente focar nos nossos pecados, nós fechamos a porta para o demônio entrar. Amém, irmãos? Se coloca de pé, vamos orar. E vamos pedir graça ao nosso Deus para a gente conseguir praticar isso que a gente falou aqui, tá, irmãos? Porque não é fácil, não. Pai, Senhor, é no nome de Jesus. Pai, como nós somos vulneráveis, meu Deus. Como nós somos vulneráveis. O apóstolo Pedro, ele fez afirmações dizendo: ainda que todos te neguem, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu estou disposto a ir até a morte com o Senhor. Ele falou isso, Pai. Um pouco tempo depois, ele negou. Ele fugiu, ele negou 3 vezes. Às vezes nós fazemos resoluções, declarações, mas depois que a situação fica difícil, a gente vê quão fraco nós somos, quão vulneráveis nós somos de fato. E o que nós ensinamos aqui acerca do pecado, teoricamente, Pai, é tão fácil, mas na prática é tão difícil. Então nós pedimos graça. Espírito Santo, tem misericórdia de nós, nos ajude a vencer a carne, nos ajude a vencer a nossa velha natureza, o nosso velho eu, o nosso velho homem, a inclinação perversa, a maldade, sentimentos facciosos, às vezes inveja, às vezes ódio, pensamentos negativos, pensamentos, meu Pai, contrário à Tua palavra. Tudo isso é guerra contra nós. Todos nós enfrentamos essas turbulências e nós oramos: meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nos dê vitória contra o pecado. Porque nosso inimigo é o pecado. Se a gente perder essa batalha, nós perdemos tudo. Nos ajude, meu Deus. Por favor, nos dê força. Não nos deixe ser tentado acima da nossa força. Quando nós estivermos com vontade de pecar, não deixe que tenhamos oportunidade, meu Deus. E quando nós tivermos oportunidade, não nos deixe ter vontade. Faz que nós nos desencontramos com o pecado, para que a gente possa crescer, Pai, na graça e no conhecimento, na santidade, porque sem a qual ninguém verá Deus. Sem a santidade a gente não vai ver o Senhor. Significa que se a gente não for santo, a gente não entra no céu. Então, por favor, Pai, isso não é coisa secundária, não. Nós não estamos orando, meu Pai, por um emprego, que é importante. Nós não estamos orando por uma saúde, que também é importante. Mas nós estamos orando por algo que é essencial, que é fundamental, que é a nossa salvação, que é a vitória contra o pecado. Nos dê essa vitória, meu Pai. Porque se nós vencermos o pecado, nós vencemos tudo. Então eu te peço encarecidamente, por mim e pelos meus irmãos, nos dê vitória contra o pecado, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Nós já vamos estar encerrando. Eu queria